me disse. Ele tem 8 anos que faleceu. Quando ele morreu, alguém me disse, o nego morreu. Se não me engano, depois disso eu vi o Isaac lá em Campo Formoso, lá numa vidraçaria que tem lá, que ele chegou e falou pro rapaz lá. Essa daqui foi minha professora. Eu olhei na cabeça dele e falei, menino, não diga nada não. Aí ele, por quê? Eu digo, porque eu tenho a cabeça branca. E aí vou ter contusão. Né? Aí nós ficamos brincando lá. E o Daniel, que é o dono da vidraçaria, riu aí. Ele foi meu inquilino há uns tempos atrás, então ele já tinha muito chegado, né? E eu cheguei lá para mandar cortar um livro, e o Isaac estava lá. E foi a última vez que eu vi Isaac. Ele não está indo mais não, porque ele me disse que quem está resolvendo tudo é o Júnior. Ou o Júnior não, é o... Não, ele tem o Júnior também, é o Doguinha, quem está resolvendo tudo, as coisas deles. Logo a Adélia já... O Isaac tá durão, tudo ainda. Agora a Adélia já com aquele bastãozinho, que é a mulher, né? Com aquele bastãozinho na mão, tudo dela para andar com bastão. Mas porque ela deu início de AVC. Pois o Clóvis, ele deu um AVC. Aí ele perdeu a fala, ele perdeu tudo. Aí ele ficou em cima da cama 3 meses. Ele terminou os últimos dias dele em Campo Formoso. Alugaram uma casa, porque ele tinha que estar trocando sonda, trocando... Aí ficou em Campo Formoso até o dia que ele faleceu. Passou mais de 3 meses em cima da cama. E lá em Campo Formoso ninguém me disse. Ficou caro. Depois o filho veio de São Paulo. De visitar, né? O filho dele veio de São Paulo, aí levou pra lá. Aí ficaram em Campo Formoso, tomou conta dele. Porque só foi o filho e a mulher que ele convivia, né? Porque os outros nunca pisaram na casa do pai. Só foram mesmo quando o pai faleceu. Aí para ir atrás da pensão, aí a mulher foi tudo, que nem disse ele. Mas na hora de cuidar só teve ele. Só ele e a mulher. Ele convivia. Meu Deus. Tem uns 3 anos. Acho que tem uns 3 anos que o Clóvis morreu. Aí tem um outro irmão que chama... Não pode desligar, não. Como foi? Documentário não pode ter corte. Dá pausa. Dá pausa. Morreu também? Nossa Senhora. Tem um mês que ele faleceu. Mãe, de fato, acontece assim. Mas eu via a mulher achando que estava dormindo. Esse café. E ele com os trabalhadores na roça. E ele ia junto para trabalhar com os trabalhadores aqui, né? Logo aqui de próximo, né? Da roça que tem aqui. Aqui pra cá. Então, aí a Naí disse que levantou, fez café. Mas, bicho, já está demorando. Deixa eu chamar para tomar café. Ainda estava quentinho. Tinha falecido aquela hora. Pelo amor de Deus. A gente vai morrer, basta estar Tá vivo. vivo. Pois é, faleceu até um mês, né? A missa de um mês foi a semana passada. Depois, né? Uns 8 dias. Não, teria 8 dias a missa de um mês. E o Lourinho mora ali, que ele está varrendo a casa, o terreno. Porque eu abri lá para varrer. Para poder o vento, né? Desde cedo que está aberto, mas eu não saí dessa eu cozinha, saí para tomar banho na hora que vocês chegaram. Eu não conhecia ele, eu conhecia o Zé. Ele não. Não conhecia, não? Não, vim conhecer agora, há poucos tempos. Agora o Zé eu conhecia há muitos tempos. Agora ele não. Pois é. Ele mora em Campo Formoso também? Não, ele mora em São Paulo. Ah. Só que ele já está em Campo... Ele tem casa em Campo Formoso também. Mas não mora lá. Ele fica comigo quando ele vem. Já fez 3 meses que ele chegou e a gente ainda não tinha vindo aqui. E ele doido para vir, querendo olhar, ver uns tanques que eu mandei limpar. E aí queria ver se estava cheio, não sei o que, mas nunca vi, esperando pelo Júnior. Que o Júnior é quem leva, por causa da velhinha. Eu saí tenho que levar, né? E a velhinha, para andar dentro de casa, ela anda, mas... Vai andar para lugar nenhum, não anda não. Pois sim, ela é de carro. Os meninos do Dianófilo, eles, o Nego, o Diovaldo, Som, Deca agora, né? Eles têm uma doença, aquela que chama, eu não sei, só sei que o nome dela, o final é ela.
É uma doença que perde os movimentos. Ah, do sono. é ela, eu sei. Já Então, teve eles uma já- sobrinha que morreu com esse problema. 3 que faleceram e o Deca tá com a mesma. Só doença. não atinge o cérebro, mas o resto Tudo. do O corpo. som mesmo já tava, a gente tinha que pegar, né? Pra andar. Como é a doença? É, E o Como é que é a Deca, doença? O nome Eu dela é não sei o que lá era. Não Pega É, como? É o quê? O nome, Perdendo o movimento. hã? O nome é ela, mas cada letra é um nome, são 3 nomes. Mas eu faço que nem ela, não vou lembrar para dizer. Ela Agora- tem, o Deca tá com ela também, essa mesma doença. Que morreu o Piovaldo, morreu o Som, o Nego, depois o Som, agora o Deca. O Guiovaldo era o mais novo deles. O Piovaldo é os mais velhos. Que era gêmeo com uma que morreu no tanque de pai lá no Bastião. Menino, o Guiovaldo era mais novo que o Som. É? Era porque todos foram meus alunos. O Isaac era grande, já, né, era o maior. Isaac, Jackson e Eu Guiovaldo. E Irá, Não, né? Os meninos. não, os outros não foram meus alunos, só esses. E a Iracema, né? Que é a Iracema é a mais velha. Irani, que é a mais nova. A do Então, meio. mas a Irani não tá, era Iracema, Guiovaldo, Jackson e Isaac. Esses foram meus alunos. Então, o Guiovaldo era o mais novo deles 3. E eu achava que o Som era. O Piovaldo era mais velho Não. do que o Som. Não, esse aí eu posso dizer com certeza. E foi o que morreu primeiro, Olha, com esse problema. Mas só que essa doença ela atinge os outros órgãos, né? E aí o Deca. tudo, só não atinge o cérebro. O Diz Deca o médico. diz o falou Deca pra minha falou sobrinha. também. O médico falou. Minha O sobrinha som- não, é sobrinha do meu marido, né? Mas é minha sobrinha porque Consideração. Aí perdendo, né, o movimento os músculos, de né? Tudo. ela andava no final, quando ela estava para morrer, ela ficava numa cadeira de roda dessas que aí ela já fazia, só colocava o bracinho aqui, ó, porque a mão ela não podia movimentar nada. Ela colocava o bracinho aqui e o botãozinho funcionava e ela ia para o lugar. Mas mesmo assim, ela andava na casa toda com aqueles, mas não se movimentava. Agora o cérebro era ótimo. E ele disse, e o médico falou, ela fez tratamento em Salvador enquanto pôde, né? E ele dizia, não tem jeito, olha, só essa doença só não atinge o cérebro, mas vai Aos poucos. aos poucos atrofiando todos os membros. O Deca mesmo tá pra São Paulo, viajou semana passada. Porque aí ele já tá com problema de coração muito sério. Mas é que nem dizer, Loivete, tô Agora, aqui. diz que é difícil essa doença. O médico falou pra ele que não tem remédio. Ela tem remédio quando diz que descobre, Mariazinha, quando tá no início, que você vai perdendo ele disse A que sensibilidade. começa assim, as A pontas sensibilidade dos do dedos. dedo. A minha sobrinha começou no dedão. No dia da festa de formatura, ela já estava com o pé, começou no dedo, mas já estava o pé meio esquecido, na festa de formatura dela. E demorou, eu acho que uns 4 anos para ela morrer, eu acho que 4 ou 5 anos. Só que foi assim, ela Já foi aos esquecendo, esquecia o chinelo, andava, o chinelo ficava, ela não via que tinha deixado o chinelo. Os meninos do Tianófilo amarravam mesmo um elástico, nem criança quando está começando a caminhar, que a gente amarra o elástico na É vaga. terrível essa doença. Agora é uma doença que não é uma coisa, como é que eu quero dizer? Não é que não é matadeira, não tem recurso. Agora o negócio é que é difícil de acontecer, mas não sei por quê. O do menino lá já Já tá. vai em 4, Sim, a mesma doença. que é difícil de acontecer. Os médicos disseram para a Linda. Aí o Deca fez exame, foi para São Paulo, esses exames e tudo. Fez da saliva, né? Aí foi
Mandou para São Paulo, que só faz em São Paulo. Aí veio o resultado, ele foi e ligou para mim. Faz logo. E é da terra, vem da Outra vez que eu família. vi o movimento da mão é complicado. Da família, Eu da, tô sentindo, da sei mãe. lá. É O coração fez tudo, não deu nada. E eu ainda tenho sentido esse negócio de mão, E movimento. aí, Fazer. disse assim, o fazer médico logo. falou para ele que quando ela inicia, tem tratamento. Agora sim, depois já não tem mais. Só tem para paliar, para ela não avançar rápido. É igual os olhos. Cobra. O som eu lembro que parece que ele pagava 1.500 na caixa. Ele ainda chegou a comprar 2 caixas. Depois fizeram aquele faz pelo Estado, né? É. Conseguiu, aí recebia. A Udeca me disse que a dele já é 35 a caixa, custa do medicamento. Não tem quem aguente, não. Aí ele, disse, aí ele fez a inscrição, veio tudo para lá, mas ele que. Aí eu perguntei ele o mês passado, e aí já veio o medicamento, ele chegou no Brasil, mas eu mesmo ainda não recebi. Aí agora ele está para São Paulo, não sei. Não é que nem disse, estou só completando meus dias. Aí ele falou assim, ó, se com 3 caixas, você compra 3 caixas, 4 caixas desse medicamento, você fica bom, eu ia me desfazer de alguma coisa e eu ia comprar. Mas é uma coisa que só é para a doença não avançar rápido, deixa como tá. Mas tá magrinho. Ele essa semana tem 15 dias que ele veio em casa, fez 15 dias quinta-feira. Ele querendo vir, não podia dirigir. Aí foi que a menina da Iraque que mora na Espanha veio, tava esses dias que o pai estava doente, que inclusive faleceu, né? E aí ela veio com ele. Mas ele é teimoso, as mãos sem ter tato, mas veio dirigindo. Não, mas é teimoso. Não teve acordo para dar o carro a ela. Veio com ela ali do lado, mas não. Aí ele me falou que, assim, no caso, eu me passei que estava falando. Veio do carro. Do carro que ele veio dirigindo, bem verdade. Assim, que todo ano ele vem. Semana Santa, dia de finado. Aí o ano passado ele não veio, dia de finado. Aí eu liguei. Ele disse, oi, Ivete, estou aqui, não dá para mim. Me deu uma crise, eu sei que não dá, e eu não fui. Aí depois ele, no outro ano ele ligou, que foi esse ano, ele disse, em dezembro, ele disse, Ivete, me deu essa gripe me pegou. Eu pensei que eu ia de vez para Gamelinha. Passei 15 dias mesmo de cama. Teve que botar, pagar o médico para domiciliar, né? E ficava com ele em casa. Mas está para São Paulo, não é que nem dizer, ele foi para aí. Por causa desse problema dele que está no coração, não tem como resolver aqui. Só São Paulo, Recife ou Salvador. Aí ele disse, eu vou para São Paulo. A Leda também andou por esse lugar tudo. Mas é que nem dizer, ele é só mesmo para ir avaliando os dias. E só tem ele agora, né? No novo? Não, tem o Guioval, tem o João, e o Isaac, e a Dunia. Isaac é o mais velho de todos. De todos, você diz assim que é o mais novo. No dia do enterro do som, ele estava aqui. Você não dizia que ele era o mais velho. E nós viemos no cemitério. Para mim não tinha nem um defunto para ali. Eu estava só rodando mais ele no cemitério, ele procurando me diz onde é cova de fulano, cova de ciclano, cova de ciclano. De ontem. Eles, o mais velho é o Keninho, aí você vê os outros juntos. Agora não, que já foram também 2, parece que está indo todo mundo. Só tem 2 filhos da Alice também. Quer dizer, tem o Keninho e o... Alice é quem mora no... Você está falando da Alice? Morava no... aqui perto de... Como é que chama, menina? Nos Pauzinhos. Nos Pauzinhos, isso. E esse filho dela, o Keninho, ainda mora lá nos Pauzinhos. Só que o outro mora lá em Campo Formoso. Mas não tem quem diga que o Keninho é o mais velho. É que nem o Isaac é sadio. Só um tempo desse que eu fui lá, que ele disse, Ivete, logo quando eu fiz também problema do coração, que ele também estava, Ivete, e aí, como que é o sintoma? Eu digo, eu mesmo vou a pressão. Ele disse, porque eu estou sentindo cansaço, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, fez exame. O medo de morrer. Beleza, velho. Tem pouco, nada.
De Graças casa a para a Deus. igreja, de casa para a igreja e tomar conta das criações dos filhos. Graças a Deus, pelo menos ele tem saúde, né? Rapaz. Então pronto, bora. Admirada do Guiovaldo, não Bora que sabia tem não. que- Nego eu fiquei sabendo. O Guiovaldo foi o primeiro que faleceu. O Guiovaldo faleceu no mês de... Deus, se eu lembro, novembro, ou como é? Sei que foi antes do mês de março, se foi abril ou foi março. E aí já estava para São Paulo. Ei. Quando foi em junho, foi aí lá. Vou Ou em fazer uma julho, pergunta aí já antes de- chegou de de São brincar, Paulo. Aí foi um ano, aí já faleceu. Mentira, foi um ano. Depois do Guiovaldo, um ano. Foi aí lá. Aí depois, aí já morreu em julho. Não, julho e agosto foi o negro. Foi um mês de morredor, diferença. meu Deus. Quando começa, parece que não quero parar. Mas o negro, Qual é a grande da família? O formigueiro. o negro A tinha, família é grande demais, mas assim, Vai o um negro monte. tinha 7 anos de cama. 7 anos na família. Ei, deixa eu voltar uma pergunta aqui para nós Finalizar. finalizar. Como é o nome da bisavó da Cássia? Ela era Crisóstomo, né? Ela era filha de quem? Ela era filha de quem? Do Francisco Paulo. Que ela falou o nome dela aí, que é da família da gente. Nedina. Que é irmã da mãe do Edinho também, É de Selvino. da Selvina. Irmã da mãe do Zaqueu, Narinha. da Marinha. A Nedina e o Chico, que são os avós. da quem é que Cássia. ele está perguntando a pessoa? A Nedina. Não, É a Nedina, não. a mãe da Cássia, da mulher do Calumbi, como é o nome? Tá. Ah, A Beta. A mãe dela. Beta. A Beta é a Nedina. É. É Nedina, isso. É filha do tio Francisco. A Beta é... Ela morou em São Paulo? É Nedina, não. Morou a Beta. Morreu em Juazeiro. Morou a Beta. A Beta que morou em Juazeiro. Morou em São Paulo. a Ou Beta. São Paulo. Ah, São Paulo. Quem morreu em Juazeiro foi a dona Nedina. É porque elas falam que tem alguém, Morreu em Juazeiro. Que tem alguém? sim, deles que morou em São Paulo. É porque a Cássia ela é filha da Beta, mas do Calumbi. E os meninos são Uhum. todos Ela já sendo bisneta da meninos são tudo assim, Netinha. bom. Não, neta. Não, bisneta. E esse aí é moreno. É neta. É neta. Não quer dar o A cara. Neta, a Beta é filha da Nedina. É isso. Madalena. É, que diz que ela morou lá em São Paulo. Ela morou em São Paulo. Ela é casada com o Zé do Bicho, que vocês conhecem o Zé do Bicho. Ela era casada com ele. Depois separaram e ela casou com o Calumbi. E aí ela já casou com o Elas Calumbi são todas aqui. as três anos. Mas ela morava Todas as lá. três anos. Lá em São Paulo. Qual era o ano, a senhora lembra não? Ah, não me pergunte data. Esse é o Eu problema, não. pensei que eu sou Eu tão não sei dizer. Que eles moraram lá? Não, que ela foi mais ou menos um ano. Ah, não, pensei sei que não. tinha dois Eu não anos. sei nem eu. Eu sei, quando eu fui para São Paulo, foi em A 65. primeira. Geralmente Mas os outros- muita gente foi nesse período, né? 60, 65. Pois é, mas agora eu sei porque tu me disse, mas Pois é, são 3 homens, 3 eu mulheres. achava que só tinha Ela ficou encantada, tia, com os filhos do Se Zé alguém me Paulo. perguntar, vocês não sei não. Meu mas tio eu foi acho que eu 7, porque a mais velha morreu. É. A mais velha era para estar com 45 anos. 45. Era. Tá errado. Final do Então ano, seu 45. casamento foi mais cedo. Eu casei em 80. Sim. Ou em 88. Não, peraí. 88, velho. 78. Que eu quero dizer, 78. Então pronto, então você tem engravidado 2 anos antes. Não, menino. Se tu tem... É meu, André. Ela vai Se eu tenho 42, como é que a menina ia ter 45? É 44, se tivesse vivo agora no final do ano. 44. Ela completa. Ela nasceu É em isso, 80. é 44. 1980. Ainda Eu casei grávida. Ei, Beto. Aí, ó. Casei com 5 meses de grávida. Tá vendo? Aí, ó. Nasceu, não lembro Tá vendo? ano. Eu não conheço É. a menina, mas essa menina ali disse que já nem conhecia. Eu já vim aqui já. Já vem aqui. Eu já vi aqui. Ainda bem. Eles tudo conhecem, a senhora. Só quem É. não conhece é a Mara. Que não conhece. E essa semana
Foi ontem que hoje. Eu já vim aqui, pai já veio aqui algumas vezes. Ele Não me deve lembro. ter vindo mais o pai. Aí a Eu Roberta passava disse sempre aí assim, também de "Mãe, cavalo, vai lá pra essas casa daquela mulher que reza. Reza o texto cantado. Eu digo, que a lá que reza o ofício. Não, aquela que reza. Quando morre alguém que vai rezar o texto. É o texto, né? A daí, Ela o ofício. é o ofício. E quem foi que ensinou as questões da religião? Não tem, não. Das rezas, porque tem umas rezas aí importantes que passa de geração em geração e ninguém passa pra ninguém, né? Porque Ninguém sabe. Mas você é parente nós por dois lados. É pelo Do lado do pai e do lado da mãe. das Tudo duas. é uma coisa só. A mãe é prima segundo, o pai é primo segundo. Velina. Mas é Paulo Ô, Santos Velina. segundo. Vai perguntar. Velina. Ô, Velina. Ele está perguntando a questão das rezas, porque essa tradição, essa cultura que tem, que muitas vezes não passa para os outros mais novos, a geração velha, por exemplo, não passa para os mais novos para aprender. Quando eu morrer, os que ficaram já assim, Eu vou dar a resposta, aquela mulher porque que os eu mais novos rezar. não se interessam. Se interessasse, aprender. A tradição já vem desde o João Crisóstomo. Pelo que eu ouço falar. É vontade. Ele era apaixonado por oração, né? Uhum. Ele era muito religioso. Então, tanto é que aquela igreja da Gameleira foi projetada em cima de projetos dele. Que ele tinha, filho, que ele tinha a ideia de fazer a igreja na fazenda, né? Uhum. E ali foi formado aquele povoado da Gameleira, foi na fazenda do João Crisóstomo, e a igreja também, porque meu avô queria uma igreja nas terras dele. Então, começou tudo do João Crisóstomo. Agora, eu mesmo, já desde pequenininha assim, que a gente só ia se deitar, eu acho que era todos os nossos pais, só ia se deitar depois que fazia o sinal da cruz, rezava as orações principais e aí vai se deitar. As crianças, desde esse tamanhinho. E a maioria que eu aprendi, a maioria era com o Padrinho Velho Xande. A gente vê que ali sabia a oração de tudo, ali sabia. O avô dele era meu tio e ele fazia nas épocas de quaresma o mês inteirinho, sabe? Fazia a oração lá todos os dias, né? Então a gente ia para reza na casa do Padrinho Velho Alexandre. Chegava lá e aí eu aprendi. Bom Dias Virtuoso, porque é uma oração zona grande, estrela do céu, ele rezava tudinho de vez, sabe? Depois do terço, aí oração. E eu aprendi, foi com o Padrinho Velho. Não adianta dizer que não foi, as orações tudo eu aprendi. Não Pai Nosso, uma oraçãozinha para se deitar, Pai Nosso, Ave Maria, minha mãe ensinava para fazer o sinal da cruz e rezar o Pai Nosso e às vezes uma oraçãozinha para dormir, né? Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, entendeu? Mas as outras orações de Estrela do Céu, Bom Jesus Virtuoso, não sei mais o que, um monte de oração, tudo era com o Padrinho Velho Alexandre. Mas o conhecimento que eles adquiriram veio de alguém. Do meu avô. Eles do meu avô, da minha avó. Do João Crisóstomo. Era religioso demais, é que ensinou os filhos e os filhos ensinou para os netos e lá vai, né? E os netos ensinam para os bisnetos que não querem mais saber de nada. Mas não aprende porque não querem, não interessa. Que não querem mais saber de nada, né? Uns que assim, que conhecem um pouco da história, dos todos, um dos mais religiosos assim, de todos eles, assim, dedicado mesmo à oração, era o Alexandre, né, que era perseguido até pelo Lampião. O Lampião não conseguia pegar ele por causa das orações da fé muito intensas que ele tinha. Porque diz que o velho João tinha a oração que fechava o gado, né? Fazia um círculo e o gado não saía de dentro. Aí eu não sei dizer.
Ou era o velho Joaquim, um dos Eu não dois. sei. Tio Joaquim é que sabia a oração que ele mesmo, se escondia e ninguém via. E diz que tem o negócio da oração do gado. Eles contavam. Até a gente cresceu sabendo dessa, que o nosso bisavô Eu fazia acho que isso, né? Esses aí era Padre Velho. Que era o- mesmo, que era o- não sei. Todos eles Até sabiam o Vitorino, oração. o Vitorino que sabia, não sei se sabe. Antigamente o Vitorino Mas é sabia. porque o pai do Vitorino sabia também várias orações. É, Ele sei era lá. É. bom. Eu alcancei, o velho homem fazia oração. Teu avô mesmo fazia muito. Né? Eu alcancei. Quando ia pro Jacunã. Gente, eles todos eram Bastante E religiosos. todos tinham fé. Eu acho que é a fé, né? Eu cansei de ver meu pai sair ali, ó, no quintal, e alguém chegar e dizer, mas que eu vi o teu gélio, um animal, uma coisa lá no não sei aonde, lá no Anhã. Aí ele, onde foi? Aí ele dizia mais ou menos aonde ele saía e rezava, na direção de onde ele tinha dito. Quando o animal, aí depois ele ia procurar o animal. Quando achava, já tinha caído os bichos tudo. Já tinha caído os bichos tudo, já estava se curando. É que nem o velho Marco. Não era, também velhinha? reza, né? Assim, o seu Marco reza de bicho. Então, assim, bicheira, o em que qualquer é lugar, isso? você tá tal lugar. o que é isso? É fé. É a A fé. pessoa que tem fé em Deus, faz a oração, faz com fé. Porque se não tiver fé, Mas ele não vai adianta. cair lá, adianta. Não Ainda adianta, mais não. de pertinho já não resolve. Eu pra imagino. colocar Olhando pra cara. Aquela ele vai, oração né? que levanta ventre caído, né, da criança, né? Hum. Que traz para benzer É. as pessoas, né? Por exemplo, a Velina sabe. Porque nem todo mundo sabe. É, não. É que um dia as crianças vão ficar. É, Aquela de espinheira caída, né? caída. Lá na gameleira mesmo só tem a Tonha que reza. Porque E o não nome tem mais também. ninguém. O nome. Não tem, o povo não se interessa mais por Não isso. interessa pra aprender. Eu saía mesmo daí pra ir lá na casa do Zé Sabino, no Jacunã. Oh. Ele reza. O responso mesmo. Ninguém sabe mais. Ninguém sabe Negócio mais de fazer. responsa. Eu, se fosse pra mim fazer, eu fazeria. Mas me dá medo. Tem um conselho. E o conselho? Como é o Eles conselho? eram tão religiosos, meu avô era tão religioso, que naquela época ninguém sabia nem o que era. A Bíblia era muito pouca gente que tinha e ainda era em latim. Latim. Meu avô tinha o Novo e o Velho Testamento Em latim. em latim e E o agora e em português como? Eu não sei. Ele lia a Bíblia, o meu Pai avô lia a mesmo Bíblia tem todo pai da domingo. Aí Bíblia o dele, povo né? ia, dizem Iam pra lá. que o pessoal se Povo reunia que como quem Iam faz, sem caminhar. como quem vai para uma O povo missa. mais velho que eu. Ouvi meu avô ler o Evangelho, ler a Bíblia. Ele tinha. E naquela. Quem é que ouvia falar em alguém andar com a Bíblia embaixo do braço? É verdade. Quando é o evangelho. Ele tinha e lia, o povo ouvia. Então, eram religiosos. Será que não deixou, mesmo assim, o espanhol não deixou nada? Uma caixinha, alguma coisa assim de lembrança? Será? Deixou nada. Eu acho que deixou. Deixou. Se ele fez o filho e sumiu para não. Não, mas pode ter dar- deixado alguma lembrança, alguma Oh, coisa, né? deixa o filho. Se ele tivesse deixado, era com a velha. Então é isso que eu tô falando. Porque alguns conhecimentos, tipo, eles podem ter a ver com mesmo não dom, conheci. e ele Nem- pode ter mal praticado em conhecia função minha dos avó, livros que ele mas a recebeu. bisavó, né? Dos livros e os ensinamentos que eles passaram. Nada. Infelizmente, mal conheci minha avó, que já era velhinha. Quanto mais a Tem minha coisas que bisavó. até eu duvido. Porque tem uns conselhos aí da família Crisostomo. Eu não sei como é que funciona. Quem esses conselhos da família Crisostomo? Tem. Na surdina, nos Nos grupos da... Fechado. É raro, viu? As meninas? E é raro. Aqui Eu não só sei quem desses mora é conselhos, sabe? Dos Evandro conselhos Conselho? e eu e fechado da família Fechado. Crisostomo. a Luísa. Sei não. Tem de A homens. Lisete mora no Pacuí. E a caçula mora em Tem São Paulo. mistério. Eu não sei. Tem mistérios. Por bem, tem. Não sei, porque a nossa família está crescendo cada vez mais, graças a Deus, mas eu não conheço, praticamente não conheço ninguém mais, os novos. Os Porque novos. os velhos já estão quase bem pouquinho. Bem pouco. Bem pouco.
Bem pouco. Com 80 anos. Você pode contar, você conta no dedo assim. Ela tá com e não dá. 79. É tem mesmo que ela já é Dá não. Eu acho que ela já tem Acho isso, que não dá. né, Sabrina? Dá, eu acho que de vez em quando você esquece do Pedro, que ele fica lá dentro de uma cama que ninguém vê mais. Tem um manezinho que O mais. manezinho que ele ainda anda, São Paulo. aí você vê Quando o pai chegou no São a Sueli sentado, o Valtinho Mas sentado. se você quiser buscar no pessoal ajuda, vai começar aqui. Ele fez São Paulo, ele nasceu. Ah, tá aí, o que a cabeça é boa demais. Pedro. Aquilo se não tivesse cansadinho, mas ele anda muito cansado. Quero ver se vou ver ele essa semana. Que ele anda muito cansado, mas ele tem um juízo melhor. Essa daí também tem. Não para hoje, Uhum. sabe? Para hoje, o que se passa hoje não, mas o que se passou, ela se lembra de tudinho. Cadê o ex-marido Mas dela? tá Namora meio- aí ou não? Da Luizete. Mora aí. É o Rubem. Nunca mais eu vi ele. Mora sozinho lá na casa da irmã. Lá do lado da casa de Curica. Tá vendo? Nunca casou. Eu quero mudar, ela sabe de tudo. É, desse pessoal mais velho aí, ele não conhece ele. Aí mora só. E a mais velha de todos é o manezinho que tem ainda. Cadê o Tony? E ela. E era. Tá pro Pacuí. Mora lá no Pacuí. Depois Ou vem pode nós. pra lá a mãe dela. Eu e os outros. Eu, a Terezinha ainda é mais velha que eu. Sempre Terezinha não vem morar aqui, Tijãozinho. não, porque o lugar dele é lá. Os mais novos da turma toda, dos netos, é eu e Renato, que tem por aqui. Fora, acho que tem algum que eu Lá em São Paulo. Mas os outros, o mais novo é não veio. O Ed também. Tá indo, ó. E pior que é uma questão que. Já estamos pra cair. Eu meu. O Ed tem 27 anos. Tá, Que não cai, né? Estamos caindo. Não tô dizendo. Tanto eu quanto o Renato. Renato ainda quebrou uma perna um tempo aí, não foi? Mas acho que tá bom. Se fizer que nem ela também quebrou. Foi câncer. Aí faleceu rápido. Foi antes de um mês que foi descoberto. Deixa eu fazer um cafezinho Vai. pra nós. E o Edson morar?